capítulo 20, do verso 7 até o verso 12. Eu vou ler na tradução Almeida, Revista e Atualizada. Talvez vai estar um pouco diferente da sua, mas nós vamos chegar lá. Vai dizer assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Diga para a pessoa que está ao seu lado: jovens na janela. Antes de chegar nesse texto, eu quero voltar com vocês um pouquinho a respeito da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está agora voltando da sua terceira viagem missionária. Ele havia viajado durante muito tempo pregando a mensagem do Senhor, anunciando a mensagem de Deus, anunciando o caminho, que Jesus era o caminho, a verdade, a vida, e todo aquele que cresce nele, fosse batizado, seria salvo. E esse apóstolo Paulo agora então ele está retornando dessa terceira viagem missionária que ele havia feito. Paulo então está decidido nesse momento ir para a Síria, pregar a mensagem de Deus lá, mas Paulo descobre que naquele momento estavam armando para ele uma cilada na Síria, preparavam a morte de Paulo naquele momento. Paulo então decide fazer um caminho de volta, Paulo decide retornar, Paulo decide então voltar para a Macedônia e visitar ali algumas igrejas que ele havia plantado naquele lugar durante as suas viagens missionárias. E Paulo então chega até a cidade de Éfeso, e Paulo está ali anunciando o evangelho, Paulo está ali pregando com tanto poder e com tanta autoridade, que as pessoas que estão naquele lugar agora começam a se converter, começam a entregar a sua vida para Jesus, e aquilo é algo tão forte que começa a acontecer naquela cidade, que o culto à maior deusa daquela cidade passa então a ficar comprometido. A maior deusa considerada na cidade de Éfeso naquele momento era a deusa Diana. O templo de Diana foi considerado tão importante naquela época que ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão suntuoso que era, de tão maravilhoso que era, de tão grande, imenso, da forma como aquele templo foi construído. E Paulo então está ali agora, diante daquele povo, batendo de frente com a maior entidade que havia naquela região. Paulo então se levanta pregando o evangelho com poder, com autoridade. Mas quando Paulo então se levanta pregando esse evangelho, anunciando essa mensagem, se levantam ali pessoas contra Paulo. Se levantam ali pessoas que antes tinham os seus recursos financeiros ligados diretamente ao templo. Os recursos financeiros dos ourives daquela cidade, que construíam então imagens, que construíam então ali ídolos para poder vender. Os recursos desses ourives então passam a ficar comprometidos agora. Então eles levantam ali uma multidão para querer então repreender a Paulo e expulsam Paulo desta cidade. Paulo nesse momento compreende que está chegando o final da sua vida. Paulo nesse momento compreende que o seu ministério está chegando ao fim, que o Senhor vai recolhê-lo, que o Senhor vai então chamá-lo para a eternidade. E Paulo, compreendendo isso, Paulo então passa por aquelas cidades, exortando todas as igrejas que ele havia plantado ali naquela região. O
O apóstolo Paulo agora então está exortando, ensinando aquelas igrejas tudo aquilo que ele já havia pregado, trazendo eles de volta para que andassem no caminho correto, para que andassem de acordo com aquela palavra que havia sido anunciada, com aquele evangelho que eles haviam ouvido lá no início, e alguns haviam abandonado, haviam deixado de lado, haviam voltado a praticar as velhas práticas que eles praticavam lá no mundo. Então Paulo chega aqui nesta cidade, Paulo chega em Troade, e começa então a anunciar a mensagem naquela região. Paulo permanece nessa cidade durante 7 dias, e Paulo ali com esses irmãos, ele permanece ali, acredito eu, observando as práticas deles, como eles se comportavam durante o culto, a maneira deles de viver no seu dia a dia. E no último dia então que Paulo está nessa cidade, ele traz os irmãos agora para dentro do cenáculo, reúne os irmãos ali para poder ministrar a ceia, e a palavra vai dizer que Paulo ministrou a ceia e o exortava-os, e prolongou o seu discurso até a meia-noite. E aqui está o primeiro ensinamento para nós esta noite. Você precisa aprender a ouvir a exortação dos seus pastores, sem se levantar com o espírito de rebeldia, sem se levantar com o espírito de querer se levantar contra os seus pastores, achando que você sabe mais. Entenda, Deus levantou anjos nesta igreja, Deus colocou o anjo dele nesta igreja, e o anjo dele que está nesta igreja, Deus fala diretamente com ele. Então você agora não pode achar que você é importante porque Deus mudou a sua vida, ou que você pode algo, ou que você é algo porque Deus colocou algo dentro de você. Tudo que você tem hoje é porque Deus mudou a sua realidade. Eu entendo completamente isso. Quando eu chego diante das pessoas para poder anunciar a palavra de Deus, quando eu estou lá na célula e as pessoas dizem: nossa, você foi bênção, eu digo: eu não, quem fez foi Deus, porque eu não tinha capacidade nenhuma de fazer isso. Eu não tinha capacidade nenhuma de estar aonde eu estou hoje. Eu não tinha capacidade de estar nesse altar pregando para vocês hoje. Eu era uma pessoa totalmente complexada. Eu era uma pessoa que tinha vergonha de falar em público. Eu não conseguia. Eu começava a tremer, e se eu tentasse, eu vomitava na frente das pessoas e saía correndo, chorando. Era impossível eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Então eu não posso chegar aqui agora e achar que eu sou importante, e achar que aquilo que Deus colocou dentro de mim é importante. Importante é Deus, porque quem faz é Ele, a obra é dele. Então eu preciso agora olhar para essa liderança que Deus colocou sobre mim e entender que aquilo que Deus fez até aqui na minha vida, usando eles como instrumento, é porque Deus quis fazer. E quando Deus quer fazer, Ele usa pessoas para fazer. Não ache você que a sua vida mudou porque você quis. Não ache você que a sua vida foi transformada porque você decidiu, porque você escolheu. Não, Deus usou pessoas para transformar a sua realidade. Deus usou pessoas para mudar a sua vida. E algo que você precisa entender, Paulo então, nesse último dia, reúne aqueles irmãos e começa então a exortá-los. E aquele povo estava ali há horas, ouvindo Paulo pregar, estavam atentos a tudo que ele tinha para falar. Paulo então permaneceu ali aquelas pessoas permaneceram ali a todo momento, atentos àquilo que Paulo tinha para anunciar. Quando você está no culto, como você está? Quando seu pastor está pregando, como você está? Você está atento àquilo que ele tem para falar? Você está atento àquilo que ele tem para dizer? Entenda, os seus pastores são canal de Deus para a sua vida. Eles são bênção de Deus para a sua vida. E quando você está no culto, então, você precisa entender que é um momento que Deus vai te abençoar. Você precisa entender que ainda que a palavra seja pesada, ainda que a palavra seja uma palavra de correção, ainda que a palavra seja uma palavra de exortação, será uma palavra que vai te abençoar. Porque quando nós somos exortados, então nós estamos agora propensos a mudar a nossa realidade, a mudar a posição que nós estamos ocupando e voltar então a caminhar corretamente, segundo a palavra de Deus. Mas no meio dessas pessoas,
havia um jovem, e esse jovem decidiu se assentar na janela. Esse jovem decidiu ir para a janela. Talvez Eutico tenha ido para a janela porque ele pensou: Paulo está demorando demais, essa palavra está chata, esse negócio de toda vez que vem aqui querer ficar nos corrigindo, querer ficar pregando para a gente, nos dando lição de moral, aí eu vou lá para a janela. Talvez Eutico foi para a janela porque pensava assim: pode acontecer algo muito interessante lá fora e eu não posso perder de maneira nenhuma. Então Eutico se assenta na janela, porque da janela ele pode agora acompanhar os dois ambientes. Ele está no culto, mas a mente dele está do lado de fora. Porque entenda, quem se assenta na janela, não se assenta na janela porque o que está acontecendo dentro é importante para ele. Ele se assenta na janela porque o que está acontecendo lá fora está chamando mais a atenção dele do que o que acontece aqui dentro. E qual é a sua realidade hoje? Será que você está se assentando na janela? Será que você é alguém aqui hoje? Será que você é esse jovem nessa realidade que decidiu ir para a janela porque as coisas aqui de dentro estão perdendo importância para você? Qual é a sua realidade? Eutico se assentou na janela. Talvez ele tenha ido na janela por achar que algo interessante podia acontecer lá fora. Ele foi para a janela porque da janela você consegue estar de corpo presente no culto, mas com a mente no mundo. Talvez você está aqui hoje, mas só o seu corpo está aqui, a sua mente está lá fora. Você está pensando naquela pornografia que você vai assistir quando chegar em casa. Você está pensando naquele rapazinho que você vai encontrar lá na esquina e ele vai te abraçar e vai passar a mão aonde não devia. Talvez você está pensando naquela menina que você vai pegar ela e vai ficar com ela no escurinho e ninguém vai saber. Entenda, o mais importante já sabe, é Deus. Ele vê todas as coisas e Ele está vendo como você está caminhando. Ele está vendo como está a sua vida. Saia da janela. A janela traz muitos perigos para a nossa vida. A janela traz muitos perigos que podem nos roubar completamente da presença de Deus. Cuidado, cuidado, jovem, porque quando o que acontece aqui dentro perde valor e sentido para você, você é um forte candidato para ir para a janela. O que acontece aqui dentro é importante para você? Você está conectado com o sobrenatural de Deus? Você está conectado com aquilo que Deus está fazendo aqui dentro, com a forma como o Espírito Santo está se movendo? Porque entenda, se você deixar que as coisas que acontecem aqui dentro percam valor para você, naturalmente você será empurrado para a janela, naturalmente você vai ir para a janela. E o perigo da janela é que ela rouba sem você perceber o contato com o sobrenatural. E então tudo para você passa a ser de Deus. Já viu aquelas pessoas que dizem: não tem nada a ver, está tudo certo, eu posso fazer tudo, porque a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas. Ele só esquece do final, mas que nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Por que você está caminhando dessa forma? Por que você está caminhando desse jeito? Como se você não tivesse que prestar contas de nada. Como se Deus, que mudou a sua história, a sua realidade, não fosse um dia cobrar de você a maneira a qual você tem vivido. Como você tem se comportado, como você tem tratado os seus pais. A Bíblia diz: jovens, honrem os seus pais. Filhos, honrem os seus pais. Você honra os seus pais? Ou a sua mãe é aquela velha chata para você? Ou seu pai é aquele cara que não sabe das coisas, né? Como eu daria tudo para ter o meu pai hoje. Eu perdi o meu pai com 18 anos de idade. E foi aí que eu fui no fundo do poço. Me envolvi com tudo de errado que você pode imaginar. E sinto falta de cada conselho que o meu pai me dava. Você honra os seus pais? Ou será que você está vivendo de qualquer maneira? Você honra os seus pais? Cuidado, porque o dia que ele estiver deitado dentro de um caixão vai ser tarde demais. Dentro do caixão você vai querer dizer coisas que você não vai poder dizer mais. Dentro do caixão você vai querer falar coisas que você não vai poder falar mais, porque ele não vai te ouvir, ela não vai te ouvir.
Quando eu vi o meu pai dentro daquele caixão, eu queria dizer para ele mais uma vez: pai, eu te amo, mas era tarde demais. Eu queria abraçar mais uma vez, eu queria vencer a minha timidez e dizer: pai, eu te amo, mas era tarde demais. Como você tem se comportado? Como tem sido a sua vida? Saia da janela. A janela traz perigos para a sua realidade. Talvez você esteja aqui dentro, mas está na janela, preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora. Ei, pare de se preocupar com o que acontece lá fora e olhe para o sobrenatural de Deus. Olhe para aquilo que Deus quer fazer na sua história. Eu falo isso para você porque eu fui um jovem nessa casa que um dia esteve assentado na janela. Estava aqui dentro, mas as coisas lá de fora eram mais importantes. Estava aqui dentro, mas as coisas lá de fora tinham mais valor para mim do que as coisas que aconteciam aqui dentro. Enquanto eu não caí da janela e pessoas tiveram que me levantar, entenda, um dia você vai cair dessa janela. Se você permanecer aí, você vai cair. Se você permanecer aí, você vai encontrar a queda. No verso 8, vai dizer assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo, aonde estávamos reunidos. Ou seja, havia luz naquele lugar. Todos conseguiam enxergar quem estava na janela e o que estava fazendo. A luz, quando há luz no lugar, todos nós conseguimos perceber quem está na janela. Todos nós conseguimos perceber o que essa pessoa está fazendo. Ei, nós já percebemos você aí, saia da janela. Saia da janela. Deus te viu aí na janela e Ele está te chamando: filho, saia da janela. O que eu tenho para você é muito maior do que isso. Pare de olhar para as coisas lá fora e olhe para o que eu quero fazer na sua vida. Abra comigo, por favor, agora 2 Samuel, capítulo 2, verso 11. 2 Samuel, capítulo 2, verso 11. Vai dizer assim: o tempo que Davi reinou em... Perdão, acho que eu estou o texto errado. Segunda Samuel, capítulo 11, verso 1. Vai dizer assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da imundícia, voltou-se para casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Davi é um exemplo de alguém que olhou para a janela. Davi é um exemplo de alguém que foi para a janela. Davi, ao olhar pela janela, viu Batseba. Aquela mulher não era para ele, aquela mulher não era dele, aquela mulher tinha dono. Mas por causa da janela, Davi cometeu um pecado. E o pecado que Davi cometeu trouxe consequências gravíssimas, não somente sobre ele, mas sobre toda a sua geração. Cuidado com a janela, porque a janela traz consequências não somente para você, mas para o seu futuro, para as futuras gerações, para os seus filhos.
Em Juízes, no capítulo 16, do verso 19 a 30, Sansão olhou para a janela e terminou cego, e nunca mais conseguiu retornar à plenitude daquilo que deveria ser. Cuidado, porque se você ficar na janela, a queda pode ser imensa, e quando você cair, talvez você nunca mais consiga retornar àquilo que Deus preparou para você. Cuidado com a janela. Cuidado com a janela. A janela é algo que pode roubar de nós aquilo que Deus tem preparado para nós. Voltando para Eutico, esse jovem crente está na ceia, está no culto, porém está na janela. Talvez você está aqui hoje, está no culto, participa da Santa Ceia todo mês, está aqui orando, está aqui se relacionando na comunhão com os irmãos, mas talvez você está na janela, porque as coisas lá de fora estão chamando muito mais a sua atenção do que aquilo que acontece aqui dentro. Deus tem o sobrenatural para liberar sobre a sua vida. É como você, jovem, que está no nosso meio, no culto, mas na janela do celular, perdendo pouco a pouco a conexão que um dia já teve com Deus. Já percebeu aquelas pessoas que vêm para o culto, mas parece que ela não está no culto? Porque o Deus dela é o celular. O culto inteiro ela está mexendo no celular. O WhatsApp é mais importante do que o que está sendo pregado, do que a mensagem que está sendo anunciada. Tome cuidado, talvez a sua janela está sendo o celular. Talvez o celular está tirando a sua conexão com o sobrenatural de Deus. Talvez o celular está roubando a sua conexão com o Pai. Quando você entrar aqui nesta casa, guarde os seus pés. Guarde os seus pés, porque você está pisando num lugar santo, num lugar sagrado. Quando você entra aqui, quando nós nos reunimos aqui, esse lugar se torna a casa de Deus, e Deus vem e se manifesta neste lugar. Deus vem e fala, a sua palavra é liberada, e quando Ele fala, coisas sobrenaturais acontecem, mas você precisa estar conectado com Ele, você precisa estar conectado com o sobrenatural dEle. Aqui eu aprendo que estar no culto não me impede de cair. Aqui eu aprendo que tomar Santa Ceia todo mês não me impede de morrer. Eu aprendo também que ouvir uma mensagem poderosa de exortação não me impede de perder a conexão com a presença de Deus. Porque se você estiver na janela, as coisas lá de fora vão roubar a sua conexão com o Pai. As coisas lá de fora vão roubar aquilo que o Pai tem para liberar sobre a sua vida. Entenda, Deus quer fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida, mas se você não estiver conectado com Ele, nada vai acontecer. Nada acontece, porque Deus age numa via de mão dupla. Deus age numa via onde Ele libera e você se comporta da maneira correta. Você então entra na casa dEle e guarda os seus pés. Você então entra na casa dEle e se comporta da maneira correta, como um filho deve se comportar. Não como alguém que é um estranho na casa, não como alguém que chegou numa casa abandonada e começa a quebrar, começa a bagunçar, começa a fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. Na casa de Deus existem regras, e regras precisam ser seguidas, precisam ser obedecidas. Saia da janela, Sansão. Deus não quer você cego, servindo de palhaço nas mãos dos seus inimigos. Quem sabe você hoje não é Sansão, está deitando no colo de uma prostituta. Aí talvez você diga assim, mas eu nunca fui num prostíbulo, eu nunca fui numa casa dessas. Talvez você está se envolvendo com uma moça, tendo relações sexuais com ela, e se você não sabe, a Bíblia diz que isso é prostituição. Antes do casamento é prostituição, você está errado. Se arrependa, se arrependa. Será que você está aqui como Sansão? Seu pai está dizendo, essa moça não é para você, você está dizendo, pai, mas é essa que eu quero. Seus pais estão dizendo para você, filho, mas no meio do nosso povo lá na igreja talvez tenha alguém que serve a Deus, tem os mesmos princípios que você, que possa constituir uma família com você. Não, pai, mas é essa que eu quero. É essa que não presta que eu quero, é essa que está lá fora que eu quero. Entenda, os conselhos dos seus pais podem te levar a uma vida de bênção, mas não segui-los te levará a uma vida de maldição, te levará a uma vida de perdição.
Davi, saia da janela, essa mulher não é sua, não toque nela. Davi estava na janela, e porque estava na janela, tocou naquilo que não era dele. O que você tem tocado que não é seu? O que você tem tocado que não te pertence? O que você tem pegado que não é seu? Davi, por estar na janela, tocou em coisas que não deveria tocar, fez o que não deveria ter feito. Pedro, não é hora de dormir, o Senhor te chamou para orar, saia da janela, saia da janela. Jesus chamou 3 discípulos mais próximos dele, para poder orar com ele no monte, no seu maior momento de dor, no seu maior momento de dificuldade, no momento mais difícil do seu ministério. E Pedro, que era o mais achegado de Jesus, decidiu dormir. E Jesus volta para ele e diz: ei, será que vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Pelo menos 1 hora. Ei, saia da janela. Tomé, saia da janela da incredulidade, venha para o culto, Tomé, porque quando o Senhor aparecer, você não terá por que ter dúvidas, porque a dúvida tem tomado o seu coração, porque você tem perguntado dentro do seu coração: será que Deus faz mesmo? Será que na minha vida vai acontecer? Será que eu vou encontrar alguém para poder constituir uma família? Ei, Deus é sobrenatural, Deus é poderoso, e Deus tem algo especial preparado para você. Deus tem uma esposa maravilhosa preparada para você, rapaz. Ei, moça, Deus tem um marido maravilhoso preparado para você. Mas saia da janela, porque a janela vai roubar tudo isso que Deus tem preparado para você. Saia da janela, não fique na janela. Ei, você que culpa Deus e as pessoas, achando que é um rejeitado, saia da janela, Cristo morreu por você. Ei, você não é rejeitado, o mais importante que deveria acontecer já aconteceu, alguém morreu por você, e não é qualquer pessoa. Jesus, o seu Senhor, o seu Deus, o seu Pai, desceu dos céus, deixou a sua glória por você, ele se esvaziou e morreu por você. Você quer algo mais importante do que isso? Alguém que morreu por você, alguém que se entregou por você. Por que você está vivendo dessa forma? Por que você está se sentindo tão rejeitado? Saia da janela. Agora, eu, com todo respeito, eu me dirijo à liderança, eu me dirijo aos líderes. Precisamos descer, porque Paulo desceu. Precisamos entender a atitude de Paulo aqui agora. Os mais velhos aqui no Anuei, as pessoas que estão na liderança, nós precisamos descer. Paulo largou uma multidão dentro do cenáculo e desceu por alguém que estava caído e havia morrido. Nós precisamos descer. Existem pessoas que caíram da janela. Existem pessoas que estavam na janela, mas elas caíram. E nós precisamos descer. Nós da liderança precisamos descer e buscar essas pessoas. Ei, liderança, você está vendo alguém na janela? Puxe essa pessoa para dentro antes que ela caia. Não deixe essa pessoa cair da janela. Ensine essa pessoa que, já que ela tem que cair, que ela caia como um filho pródigo, caia para dentro. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo, caindo em si, ele caiu para dentro, porque ele olhou para dentro de si mesmo e percebeu o quanto ele tinha errado, o quanto ele tinha falhado, o quanto ele tinha pecado, e decidiu voltar para a casa do Pai. Então alerte as pessoas, alerte quem você está vendo na janela. Não permita que esta pessoa continue na janela. A multidão que ouvia Paulo do lado de dentro não impediu que ele descesse do lado de fora para socorrer alguém que estava morto. Havia uma multidão ouvindo a Paulo. Havia muitas pessoas ali naquele lugar. E nós percebemos isso no verso 8. Porque as pessoas haviam levado a sua candeia, haviam levado a sua luminária, e a Bíblia vai dizer que havia muitas luzes naquele lugar. Ou seja, havia muitas pessoas naquele lugar. E essas muitas pessoas não impediu Paulo de descer. Essas muitas pessoas que estavam ali ouvindo a Paulo não impediu ele de ir lá embaixo e socorrer alguém que havia morrido. Tem pessoas mortas espiritualmente aqui dentro. Isso, para elas, não faz mais diferença. Elas estão na janela, olhando
mais para fora do que para dentro, porque o mundo está mais interessante para elas. Ei, se você está morto espiritualmente, que você acorde hoje. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Cristo vai te iluminar, mas desperta você que está dormindo. Você precisa se despertar, você precisa acordar, você precisa se levantar dos mortos. Deus tem algo para fazer em você e através de você, mas você precisa despertar. Você precisa acordar desse sono. Você não pode ficar aí afundado nessa angústia, nessa mágoa, nesse medo, nesse pensamento: será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu vou mesmo? Não. Deus tem algo sobrenatural para você, mas você precisa despertar. Talvez a liderança me pergunte então: como ressuscitar essa pessoa? Eu já orei, jejuei, clamei, pedi e nada aconteceu. E Paulo vai nos ensinar. Paulo vai nos ensinar o que nós devemos fazer. No verso 10 de Atos, capítulo 20, no verso 10, vai dizer assim: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então nós precisamos descer, nós precisamos nos abaixar, nós precisamos abraçar essa pessoa e ela vai ressuscitar. Desça, abaixe-se e abrace. Talvez tem pessoas aqui dentro que só precisam de um abraço para poder ressuscitar. Talvez tem pessoas aqui dentro que estão mortas espiritualmente e só precisa de um abraço para poder levantar. E quem vai ser esse canal de Deus na vida dela? Tem pessoas que estão lá fora, que caíram da janela, que precisam de um abraço para se levantar. Será que Deus vai encontrar nos seus braços alguém que possa abraçar essa pessoa? Ou será que você vai ficar aqui salvo, sentado e satisfeito, apenas olhando as coisas acontecer ao seu redor e achando que você não precisa fazer nada, achando que o mundo gira em torno do seu umbigo? Ei, entenda uma coisa: tem pessoas morrendo lá fora, e Cristo nos chamou para pregar o Evangelho. O Evangelho precisa chegar antes da morte. O Evangelho precisa chegar antes da morte. Será que você vai ser alguém disponível nas mãos de Deus? Ou será que você vai ficar aí assentado? Será que você vai ficar aí olhando as coisas acontecer, pensando: nossa, mas eu preciso disso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um casamento? E Deus pode te dar tudo isso, mas Cristo não morreu na cruz para te dar isso. Tudo que Cristo tinha para te dar, Ele já te deu. É a salvação. Era o mais importante que você precisava e Ele já te deu. Ele pode te dar todas essas coisas, porque Ele é poderoso para fazer. Mas se Ele não fizer, Ele não morreu na cruz para te dar isso. Ele morreu na cruz para que você se coloque de pé agora e viva a vida dele. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se levante, anuncie esse Evangelho. O Evangelho é poderoso. Se você pregar a palavra de Deus dentro de um prostíbulo, vai haver conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus dentro de um botequim, vai haver conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus dentro de uma boate, vai haver conversão lá, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, para libertar, para ressuscitar, mas você precisa ser esse canal nas mãos de Deus. Entenda: se você não se colocar disponível nas mãos de Deus, Deus vai levantar outro lá fora. Ei, Balaão, se você não profetizar aquilo que Deus está mandando você profetizar, Ele vai levantar a mula. Nem que as pedras tenham que clamar, mas elas vão anunciar. Se levante. Chega, gente, de olhar para o nosso próprio umbigo. Chega de ficar sentado aqui na igreja se lamentando muitas vezes por causa de coisas que acontecem.
por causa de coisas mesquinhas, bobeiras, bobagens que acontecem. A gente fica chorando o tempo todo e esquecendo que existem pessoas lá fora morrendo. Existem pessoas lá fora que Satanás, dia após dia, tem ceifado a vida delas. E você, o que você está fazendo? Chama para liderar uma célula, não pode. Eu não posso porque eu não consigo. Chama para poder fazer evangelismo de rua, não pode. Eu não posso porque eu tenho vergonha. Para com isso. Deus não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de ousadia, de coragem. Não é para você se acovardar. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não quer dizer que o inferno se levanta contra a igreja e as portas da igreja prevalecem contra ele. Não, quer dizer que a igreja se levanta e as portas do inferno não conseguem prevalecer contra ela. E nós, os jovens, somos os primeiros a ter que se levantar. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o mundo. Ei, Deus te escolheu porque você é forte. A força de Deus habita dentro de você. Não se esconda, se levante e Cristo te ajudará. Agora preste atenção. Quando o jovem ressuscitou, Paulo não mandou as pessoas irem para casa comemorar. Não, pelo contrário, Paulo subiu novamente e voltou a pregar até o amanhecer. Nós temos muito trabalho depois do milagre. Não pare, volte a trabalhar. Ei, Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Deus vai realizar muitas coisas na sua vida. E você vai perceber como Deus é sobrenatural. Eu posso dizer isso. Eu tenho aqui inúmeros milagres que eu posso contar para vocês. Eu tenho o carro que está ali fora, eu tenho o meu casamento que foi um milagre. Eu casei, eu não tinha um centavo no bolso, eu não tinha nada, eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo, tudo que eu tenho na minha casa foi ganhado. A única coisa que a gente comprou foi a geladeira e o armário. O resto a gente ganhou tudo, porque Deus faz. E eu estou te dizendo, se Ele quiser fazer, Ele faz. Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Eu não tinha dinheiro para passar a lua de mel. Eu marquei a viagem sem ter dinheiro para viajar. Comprei as passagens e falei, Deus vai fazer. E Deus fez. Chegou no dia do meu casamento, eu tinha R$1.000 no bolso para poder viajar e curtir a minha lua de mel. Porque Deus, quando Ele quer, Ele faz. Mas se Deus não fizer, não pare de trabalhar. Deus vai realizar muitos milagres sobre a sua vida, mas você precisa continuar trabalhando. A Bíblia vai dizer que após Paulo ir embora, eles levaram aquele jovem alegremente para casa. Ei, leve o seu milagre alegre para casa, mas não pare de trabalhar. Não pare de fazer a obra de Deus. Ei, não pare, não pare. Cristo tem grandes coisas para fazer ainda sobre essa terra. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio isso. Isso é coisa minha, pessoal. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E se nós somos a geração do arrebatamento, qual igreja Cristo vai encontrar quando Ele chegar aqui na terra? Quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? Ele vai encontrar fé no seu coração? Ele vai encontrar você com fé, pronto, preparado, esperando Ele? Ou será que você vai continuar olhando para você mesmo? E para encerrar agora, eu gostaria que vocês fossem comigo no livro de Atos mesmo, capítulo 20, lá no verso 29. Agora eu vou ler na NTLH. Atos capítulo 20, verso 29. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês. Eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus.
e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Eu, em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Paulo, então, agora entendendo o final da sua vida, o final do seu ministério, logo após sair de Troade, ele chega então a uma cidade vizinha e ele manda chamar os presbíteros da cidade de Éfeso e faz uma reunião com eles. E ele diz: olha, vocês não verão mais o meu rosto. A partir deste momento eu vou partir. E eu sei que quando eu partir, no meio de vocês levantarão lobos vorazes que não pouparão nem mesmo o rebanho. Cuidado com pessoas que saem deste lugar e ficam te chamando para sair também. Elas querem te puxar para a janela. Elas querem te levar para a janela. E se você for para a janela, sinto muito, você pode terminar morto. Você pode terminar morto. Eutico caiu da janela porque as coisas lá de fora chamaram mais atenção. Eu não tenho problema nenhum com quem sai desse lugar e vai embora. Não tenho problema. Mas eu tenho problema com pessoas que saem deste lugar e depois querem cuspir no prato que comeu. Eu tenho problema com pessoas que saem deste lugar e depois querem falar mal desse lugar que tanto os abençoou, que tanto liberou bênção sobre a vida deles. Porque quando eles eram abençoados neste lugar não fazia diferença nenhuma. Para eles era uma bênção, glória a Deus, está tudo certo. Mas depois que saíram deste lugar, então agora começa a vir as pedras. Ei, tome cuidado, pessoas que saíram deste lugar podem estar te puxando para a janela. Saia da janela em nome de Jesus e viva a plenitude da promessa que Deus preparou para você. Fique de pé, eu quero orar por você. Amém, Deus. Amém, Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero erguer a minha voz ao Senhor mais uma vez esta noite pelos teus filhos que estão aqui, ó Pai. Senhor meu Deus, há tantos jovens neste lugar, e eu já estive um dia neste lugar, ó Pai. Eu já estive assentado nessa cadeira que eles estão assentados hoje. Eu já ouvi palavras duras, palavras de exortação, como eles ouviram hoje, ó Pai. Mas eu oro ao Senhor em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra, ela não volte vazia, ó Pai, mas ela produza os frutos que ela tem para produzir, ó Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, ó Pai, que se há aqui hoje alguém que está na janela, ó Pai, que o Senhor meu Deus, desperte esta pessoa do sono agora, ó Pai. Tire essa pessoa da janela agora, ó Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, para que as janelas do céu sejam abertas sobre este lugar, ó Pai. Eu suplico ao Senhor em nome de Jesus, para que o Senhor comece a dar ordem aos teus anjos agora, ó Pai. Senhor meu Deus, existem demônios com garras na mente dos seus filhos, ó Pai, querendo mantê-los aprisionados, aquilo que está lá fora, querendo mantê-los aprisionados, aquilo, ó Pai, que chama a atenção deles lá fora. Mas eu declaro, em nome de Jesus, ó Pai, um novo tempo do Senhor sobre a vida dos seus filhos nesta noite, ó Pai. Ó Senhor meu Deus, eu declaro este culto como um divisor de águas na vida dos seus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você.
Amigos, parentes, pessoas que estão perto,
isso, nós temos que estar sempre fazendo o correto, para que quando chegar a hora de Deus fazer, a pessoa que Deus confiou a você para trazer aqui, possa estar aqui no lugar certo e na hora certa. Amém? Então serão 3 dias. Começa domingo, mas você pode ser surpreendido com o que Deus vai fazer em 3 dias, com pessoas que você ama, com pessoas que você se importa e que precisam de um milagre de Deus. Às vezes o milagre ela mais precisa é a mente ser desatada. Tem pessoas que não entendem a palavra não entra, não modifica nada, porque ela não muda o comportamento. Uma das provas que a palavra de Deus entrou em você é que seu comportamento muda. Quando a palavra de Deus entra e muda algo em mim, meu comportamento muda. Eu não sou mais a mesma pessoa. E aqueles que mais me conhecem conseguem identificar essa mudança. Então nós temos que buscar a Deus sempre. Nós temos que estar prestando atenção, gratos ali, porque você não sabe o dia e nem a hora que Ele vai fazer algo sobrenatural em você. Então esteja ligado em todo o tempo. Amém? Nós vamos terminar agora. Temos ali uma canjiquinha na cantina. Vamos passar ali, conversar, comer. Lembrando sempre, é bom ficar unido, é bom estar junto, porque às vezes tem que conversar na hora do culto e tem um horário para você conversar ali. Amém? Então, eu quero que vocês estejam sempre juntos, porque se somos juntos, somos fortes. E se somos fortes, nós podemos enfrentar qualquer desafio aí fora. Então, que você possa fazer dessa rede uma grande rede de jovens, para que aqui não tenha lugar vazio, por causa daquilo que você vai fazer com aquilo que Deus te deu. Amém? Então vamos orar? Dê as mãos que estão ao seu lado. Senhor, meu Deus, eu te louvo por esta noite, te agradeço. Peço ao Senhor que conduza esses jovens até os seus lares, dê a eles jornada feliz até as suas casas, livre-os do homem mau, livres daqueles, ó Pai, que querem destruir, guarde em todo o trajeto até a sua casa, e ao chegar em casa, que a palavra que eles ouviram possam ter espaço para ser trabalhada dentro deles, para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para eles, em nome do Senhor Jesus.